E agora eu vou partilhar no ecrã. A partir daqui. Ora, aqui, ok, Está-se a ouvir um bocado mal. bom. Mas não faz ruído de fundo, faz. Não faz ruído de fundo, mas estou a perceber um bocado mal. Está um bocado... Eu vou colocar o meu microfone mais perto. Vejam lá, e agora já está melhor? Agora está bom. Pronto, se por acaso eu me distrair e voltarem a ouvir mal, opá, por favor, avisem-me também. Ora bem, então, bom dia, bem-vindos aqui à disciplina de redes de computadores. Eu não consigo ver as vossas caras, vejo umas fotografias que me parecem, de uma forma geral, conhecidas, de vocês todos, calculo que já me conhecem, do semestre passado. Semestre que foi super particular, inesperado, isso vocês sabem muito bem. Ora, este ano, como é que vai ser este semestre? Ponto número 1. Não devia ser tão inesperado como o ano passado, como o semestre passado, porque mudou o ano letivo, tivemos tempo para nos preparar. No entanto, eu ainda estou um bocadinho ansioso, não sei como é que vocês se estão a sentir, eu calculo que vocês também estão a ver no que é que isto vai dar, porque agora existem um conjunto de regras já mais estabelecidas e pronto, eu até ver isto a funcionar estou a tentar ver como é que posso fazer. Eu espero, por isso, que desta vez as coisas sejam mais concertadas, isto é, que vocês percebam melhor logo como é que vai correr. Por isso, em termos de usar as ferramentas, vocês estão familiarizados, penso eu. A novidade, posso-vos dizer, é que provavelmente as sessões terão que passar para o Microsoft Teams, programa que eu não usei, mas me dizem que é parecido com o Zoom. Mas isso é uma opção institucional, não é do professor. Também, na minha opinião pessoal, me parece uma estratégia interessante que os professores utilizem uma ferramenta comum, para vocês não terem que estar a saltar entre ferramentas. No entanto, também posso dizer que, na minha informação que eu tenho tido, é que o Microsoft Teams não é não tem a mesma qualidade que o Zoom. Ora, eu nunca utilizei, pode ser que as pessoas estejam a sentir isso por não estarem habituadas, não sei. Se for preciso mudar, eu mudo. Até ver a ordem que corresponde ao fim das licenças do Zoom, eu mantenho a usar o Zoom, eu já estou familiarizado e gosto da ferramenta. Por isso, essa era a primeira coisa que eu queria dizer. Depois, vamos falar sobre a disciplina de redes de computadores. Redes de computadores é a disciplina que vem a seguir a comunicação de dados. Okay? Por isso, os conteúdos que vocês estudaram, no que é o modelo OSI, o modelo TCP, os protocolos, o processamento IP, IPv4, IPv6, são tudo conhecimentos que agora vamos utilizar. Okay? Eu chamei a atenção na outra disciplina que nós iríamos fazer uso dos mesmos conhecimentos. Foi para isso que temos de trabalhar. Eu gostava de sossegar os alunos que ainda estão mais preocupados e agora como é que vou fazer quando sair do sistema IP. Opa, a solução é simples, basta pôr mãos à obra. De facto vai ser preciso e de facto não saber endereçamento é muito mau. Porque vocês não compreendem, ok? É caso para acontecer, estarem um teste prático e não conseguirem fazer o teste porque não sabem endereçamento. Por isso, eu apelo a esses alunos que procurem rever a parte de endereçamento e, se for preciso, ajuda, digam, já estou a ver que há aqui uma pessoa que levantou a mão, se eu não vir, depois vocês avisem, está bem? Ora, a pessoa que levantou a mão, já não sei quem é. Está aqui, é o Diogo. Diogo, ora diz. O teste vai ser escrito ou vai ser online? É uma boa pergunta que é para eu responder, mas é quando eu chegar lá. Deixa-me esperar um bocadinho também.
porque eu tenho aqui um PowerPoint direitinho com as regras e por isso eu vou mostrar e posso adiantar, já que me fizeste a questão, que eu gostava que vocês pensassem nas regras, efetivamente, e que dessem contributos. As regras é para vos avaliar a vocês. Ok? Pronto. Já lá vou então, está bem? Ora bem. Temos aí alguém com uma música? Ok, obrigado. Então, regras de avaliação e programa. Nós vamos falar sobre o quê? Esta disciplina é baseada em routing e switch. Okay? Estas duas matérias são dadas agora de forma mais avançada. Nós já temos um bocadinho de routing, já vamos um bocadinho de switching, vamos de VLAN, por exemplo, mas a grossa parte da matéria vai ser explicar como é que funcionam os protocolos de routing dinâmicos. Okay? Vocês vão ter que perceber razoavelmente como é que eles funcionam e pôr a funcionar. Por outro lado, a parte de switching também é muito importante, porque é como é que vocês criam VLANs e gerem as VLANs. Okay? O sistema operativo que nós vamos utilizar será o sistema operativo da Cisco. Okay? Porque temos acesso a um packet tracer, um simulador que tem muita qualidade, okay? Vocês já conhecem. E porque efetivamente o material que nós temos comprado são equipamentos Cisco, equipamento que domina o mercado. É um bom equipamento, já tem alguns anos, no entanto representa o que é o material utilizado, é adequado. Por isso vamos começar com uma parte de introdução, a rever os conceitos que falamos, agora mais rápidos, e vamos também falar um bocadinho sobre os comandos, provavelmente na prática. Depois a segunda parte, então, entramos nos protocolos em detalhe. Estão a ver aqui, vamos ter o RIP 1 e o RIP 2, vamos estudá-los em particular, e o RIP NG, que é a versão de IPv6. Depois vamos estudar o protocolo OSPF em detalhe. Nós pretendemos que vocês expliquem porque o protocolo é tão interessante e é um protocolo para grandes redes, okay? E os mecanismos que eles utilizam. Vamos falar um bocadinho sobre o ICMP, que, para quem não se lembra, eu recordo que é o protocolo que ajuda a verificar se a rede funciona. Depois disto, vamos falar na parte de VLANs. Estão a ver aqui? As VLANs, posso também adiantar que criar 2 VLANs ou 3 VLANs num switch é muito fácil, não dá muito trabalho. Mas as redes de computadores não são para 2 redes entre as redes, são para centenas. Vocês podem estar a gerir uma empresa com muitas redes e por isso são precisos protocolos para ajudar a configurar e garantir que existe coerência no funcionamento das VLANs. Okay? E por isso é que nós vamos estudar o funcionamento das VLANs, como é que elas funcionam, e depois como é que se podem propagar de forma automática e configurar grandes redes. E depois como é que é possível fazer routing entre as VLANs. Isso nós já fizemos um bocadinho, mas será revisto outra vez. Vou repetir isto aqui. Depois, o protocolo CDP é um protocolo proprietário da Cisco, é uma pequena coisa, no fundo é um protocolo que permite que depois de ligar os cabos, nós por software consigamos saber efetivamente que equipamentos estão ligados. É interessante, mas é um software que só funciona nos equipamentos Cisco. No fim, vamos falar sobre redes de área alargada. Isto é, que tecnologias é que estão disponíveis para termos a nossa internet. Okay? Dentro das tecnologias, eu destaco o protocolo PPP, que é muito usado atualmente, que é um protocolo que fala a nível 2, mas permite a configuração automática da camada 3, dos instrumentos IPs. E ainda uma outra tecnologia de nível 2, por isso no mesmo nível dos switches locais, mas estes não são switches que funcionam na WAN,
São suítes que permitem fazer uma espécie de umas linhas virtuais entre as empresas e conseguem, através de baixo custo, pôr a nossa internet a funcionar. Por isso são relevantes. O último ponto que vai ser abordado são as listas de controle de acesso. Ora, este ponto vai ter sempre algum peso na nota final, ok? E qual é que é a dificuldade das listas de controle de acesso? As listas de controle de acesso são regras que vocês usam, por exemplo, nas firewalls, mas que são colocadas nos routers e que permitem autorizar ou não autorizar a passagem nos pacotes, ok? Com base em quê? Nos endereçamentos, ok? IPs e nos protocolos de camada 4. E costuma ser uma chatice para os alunos. Okay? Um aluno que não compreenda o endereçamento IP tem muitas dificuldades em implementar isto. Não compreende, simplesmente como é que se constroem as regras. Okay? Por isso, volto a dizer, agarrem-se, por favor, ao endereçamento IPv4, depois de saber, não tem nada de mais, mas precisam de prestar atenção, também. Em termos de bibliografia, em termos de... Deixa-me só apagar aqui os meus anos. Em termos de bibliografia, bom, eu retirei os currículos da Cisco. Os currículos da Cisco continuam a ser muito interessantes, mas parece-me que estão a ficar um bocado antigos. Ok? Embora de base a informação é excelente. Eu não os vou tirar de online, da internet, como vocês têm, porque eu acho que mesmo assim eles são muito relevantes. No entanto, eu acho que nesta altura as academias Cisco não estão a funcionar na UTADA, não estão a funcionar, não têm turmas de alunos, né? E por isso nós devemos tornar a disciplina independente dos conteúdos Cisco. Independentes, não é? Podemos falar sobre eles, não temos nenhum problema, os routers são muito interessantes, mas se calhar vamos tentar afastar um bocadinho os conteúdos em termos mais outras referências. As referências que eu mantenho aqui são as mesmas, são os livros, são as bíblias, se quiserem. Este William Stallings fala sobre tudo de redes, ok? Entretanto, e este Tannenbaum também tem a matéria todas as redes, que são bíblias, se quiserem. Depois, eu mantive aqui um livro que é Engenharia de Redes Informáticas. Este livro é em português. Eu sei que tem alguns alunos que... O Tannenbaum também é o Tannenbaum em português. Mas, mesmo assim, é um livro da FCA e os livros da FCA são escritos assim mais light. E por isso eu acho que alguns alunos poderão ver isso como uma vantagem. Mesmo assim, existem uns livros resumo da Academia Cisco, que, na minha opinião, continuam a ser mais pobrezinhos que os materiais da Cisco. No entanto, eu acho que como material complementar é uma referência que se pode manter, porque os alunos poderão ver utilidade. Como digo, se eu pessoalmente fosse optar entre consultar o livro ou consultar os currículos, já disse, eu gosto bastante dos currículos, por isso eu recomendo. E agora é a resposta à questão do Diogo, ok? E eu já tenho aqui um engano. Mudei, mas isto é para conversar com vocês. Né? Por isso, eu apenas ao bocado, quando eu estava aqui, quando eu estava a escrever isto, esqueci-me de acrescentar assim, e já vou vos dar as opções, calma. Claro, atualizados das aulas teóricas. Ora bem, então, regras de avaliação. Ora, a minha primeira ideia era, posso tornar a projetar. A minha primeira ideia seria fazer um teste prático e um teste teórico. Era o que eu queria, a palavra que era. E eu tinha proposto aos meus colegas, que eu esqueci-me de referir, a disciplina é dada por mim, pelo professor Pedro Mestre e pelo professor Francisco Pereira.
ok? Sendo que eu sou professor de teóricas, regente da disciplina e tenho uma turma prática. E depois há 2 turmas práticas do professor Francisco e uma turma prática do professor Pedro Mestre. E então a minha proposta inicial a eles foi fazer apenas um teste, sendo que os outros seriam formativos. É daqueles que a gente fazia e depois fazia o teste e depois o resto na meia aula resolvíamos, não é? Entretanto, temos a ler os regulamentos falam da avaliação contínua em vários momentos. A proposta que a gente está a fazer agora seria para que houvesse vários momentos, dividíamos então, como já fiz muitos anos, a disciplina em 2 partes práticas. Por isso, eu já vos vou dizer quando é que calha o exame, o teste. Isto são as aulas teóricas e aqui os exames práticos. Por isso, seria dia 18. Dia 18. Isto aqui é nas aulas, por isso o teórico é dia 18, não há a fazer. E o segundo teste seria em dia 27 de janeiro. Obviamente que se vocês me vierem dizer, professor, nós gostaríamos de que fosse dia 25 ou dia 11, para mim é absolutamente indiferente. Está bem? Não muda nada, assim como se vocês quiserem vir aqui pôr o teste uma semana antes, estejam à vontade para me fazer chegar essa informação, por favor, de forma unânime, está bem? Para já, eu propus estas datas, eu vou pô-las nos sumários, vou lançar o plano das aulas, para que vocês possam prever em que parte da matéria estão, como é que nós estamos a organizar. No entanto, também ficam já avisados que, sendo um plano, à medida que as aulas forem sucedendo, por exemplo, se faltar uma aula, as pessoas têm que ajustar os sumários, não é? Mas também nós somos de opinião, a gente esteve a conversar, e somos de opinião que permitir que os alunos vejam a organização da disciplina ajuda a eles organizarem-se. Em termos dos testes práticos, ora, nós temos aulas terças, quartas e quintas. A turma 1 é terça-feira, a turma 2, que é minha, é quarta-feira, e a turma 3 e acho que não existe outra, e 4 e 5 são à quinta-feira, estão a ver? Por isso, como os testes são realizados na aula, vai haver um teste de 24, 25, 26, que seria o teste intermédio, e depois, na última aula, no dia 26, 27 e 28. Estão a ver? Obviamente que se vocês tiverem algum impedimento de força maior, já sabem que isto aqui são aulas, por isso toda a gente devia ter tempo, devia ter espaço para ter aula, de horário, não é? No entanto, se não é isso que vai impedir de poder ajustar. Chamo a atenção aos alunos que vão ficar na turma 1, que é terça-feira, que vão haver 2 feriados, ok? Ora, como vocês podem perceber, o facto de uma turma ter menos 2 aulas, eu não posso tirar as aulas, não posso deixar de dar aulas às outras turmas, não é? Senão seriam 2 semanas inteiras sem aulas. Por isso, estas turmas, nós optamos por reajustar os exames de na mesma semana, mas reparem que a turma de terça-feira vai ter aqui na aula 7 os conteúdos avançados. Nós não vamos fazer aula de preparação. No fundo, o que nós fizemos foi uma aula de revisões, estão a ver? E como esta turma perde 2 aulas, nós não pusemos esta turma com aula de revisões. A turma, ao fim das 2 semanas, vai ficar uma semana atrasada, o que faz com que na primeira semana do Natal eles tenham aula e não tenham aula de revisão. Por isso, as aulas que ficam em perda serão as aulas de revisão. Estas aulas, o que a gente propõe, e por isso digo já para vocês se organizarem, os alunos que estiverem na turma 1, terça-feira, proponho que vocês vejam os horários das outras turmas e vocês podem ir à aula de preparação na outra turma, online, por exemplo. Está bem? Esse foi a melhor solução que vimos. Eu acho que, de facto, é uma proposta honesta e que vos permite acompanhar sem ter a penalização de 15 dias sem aulas aqui.
Por isso, temos então um plano de 4 testes, 2 teóricos e 2 práticos. Voltemos aqui às regras. Ora, a minha proposta com os meus colegas seria dividir por 4 as competências de avaliação, okay? Sendo que serão 2 testes que darão média à componente prática, 2 testes que dão média para a componente teórica. Ora, os testes costumavam ser de 45 minutos, mas vocês vão ver que, relativamente a questões de Covid, existe uma recomendação que eu vou já mostrar, uma das N recomendações, em que as aulas sejam mais curtas, okay? Vão perder, em vez de 10 minutos para trocar de sala, vai ser 20 minutos que é para trocarem de sala e poderem limpar as salas também, pelo que nós optamos por reduzir os testes de 45 minutos para 30 minutos. É assim, o que é que eu acho sobre isso? Um teste mais curto, em vez de mandar fazer alunos coisas mais extensas, a gente simplifica, deixa tarefas mais pequenas. Okay? Se formos ver, 2 testes de meia hora dão 1 hora, isso é uma avaliação para o teste teórico de 1 hora, o que é perfeitamente aceitável, e um teste de avaliação, 2 vezes meia hora, na teórica para 1 hora. Por isso, se um aluno for a exame, nós iremos fazer um exame de 2 horas, 1 hora prática e 1 hora teórica. Mais uma vez, se podendo escolher, eu preferia dar 2 vezes 45 minutos e faria da mesma os exames de 1 hora mais 1 hora. Mas foi esta a opção que nós quisemos para esta avaliação. Eu no fim, depois, eu gostava que me fizessem perguntas também. Eu tenho sempre esperanças de ter contributos e estou disponível para ajustar as regras e as componentes de avaliação. Tem que me fazer uma proposta que eu possa aceitar, com certeza. Mas eu irei explicar e considerar, de certeza, a vossa sugestão. Depois, o que é que eu posso dizer mais? Ora, como vocês também já devem estar a notar, as orientações superiores são que os alunos venham para a universidade, mesmo com rotatividades e estratégias dessas, e que, por isso, os testes devem ser presenciais. Okay? Obviamente que serão presenciais, com exceção de alunos que comprovadamente não possam vir por motivos de saúde. O regulamento, vão ver que os alunos devem solicitar, agora não tem se é à escola, se é à coordenação, autorização ou justificação para não vir por serem grupo de risco ou por um motivo que eles tenham previsto, e nesse caso eu estou convencido que os testes também terão que ser online. Está bem? Mais uma vez, a minha opinião pessoal, com certeza que um aluno que não possa vir, isto não vai pôr em perigo, não é? Mas eu acho que a grande parte dos alunos fazer teste presencial é mais interessante. Okay? Funciona melhor. No entanto, se nós precisarmos de ir para todos ficar em casa, que a saúde pública fique em jogo, nós arranjaremos maneiras, sendo que desta vez, qual seria o cenário? Okay? O cenário seria que estes 2 testes teriam que ser feitos no simulador, okay? E com resposta num formulário, okay? Que pode ser à mão ou pode ser no Moodle. Será por aí que nós estamos a pensar fazer. Sujeito a todas aquelas questões que vocês também devem estar muito familiarizados. Será quando copiou, não copiou, o que ele está a fazer? Eu continuo a achar que eu sou um otimista e acredito que grande parte dos alunos vem para a universidade para aprender. Por isso, estas questões que se levantam não vão afetar os alunos mais motivados. Okay? Um aluno que não queira muito aprender vai ser sempre difícil de fazer aprender, está bem? Por isso eu acho que todas estas questões, e como eu tenho estado a ver,
e mesmo no outro semestre, não houve objetivamente problemas, na minha opinião. Não foi como a gente desejava, mas o período correu menos organizado, mas correu bem. Isto, na minha opinião, geral, está bem? Por isso, eu tenho algumas questões que eu gostaria que tivessem sido de outra maneira, que até, se calhar, alguns alunos ficaram, de certa forma, penalizados, mas, grosso modo, a maior parte dos alunos acho que foi muito bem. O que é que eu posso dizer mais aqui? O teste prático. O teste teórico. Ora, eu estava aqui a pensar como é que havia de fazer para poder ser online. Não é? Estou a pensar como é que vou fazer o teste cá presencialmente, mas também posso ser online. Porque poderá, em tantos alunos, a probabilidade de ter alunos que não vão poder vir é real. Por isso eu vou ter que ter uma solução para fazer os testes online. Ora, a minha solução vai ser, foi dividir o teste em 3 perguntas. São perguntas de desenvolvimento, ok? Aquela pergunta, explico passo a passo, camada a camada, e garanto-vos que vai estar, já esteve nos outros exames, talvez de forma mais light, porque era Covid, mas vai estar, por isso, um aluno que quer atingir os objetivos e compreender a disciplina, com certeza que ficar radiante de explicar exatamente como é que as comunicações ocorrem através, agora focado nos routers e nos switches, está bem? Por isso, haverá uma pergunta relacionada sobre como é que funciona e depois sobre os protocolos. Ora, eu já pus aqui com várias alíneas, porque obviamente que uma pergunta tem que ser abrangente, ok? E na minha experiência, quando eu faço uma pergunta muito abrangente, há muitos alunos que tentam fugir à questão, ou seja, falam só sobre um aspecto, e por isso eu divido em vários aspectos. É mais fácil para avaliar e é mais fácil para comunicar ao aluno que tem que ir para vários aspectos, está bem? A questão é a lógica. Então, por que organizar em 3 perguntas, professor? A minha ideia, que estou a propor, porque acredito, já experimentei nos alunos do exame online do ano passado, foi cada pergunta tem 10 minutos para ser respondida, ok? E estou a pensar agora se eu tivesse feito isso online. E por isso eu apresento a pergunta, o aluno resolve a pergunta, digo já escrita manualmente, pela sua letra, e ao fim de 10 minutos a pergunta termina e tem que submeter uma fotografia da resposta a essa questão. E só depois é que eu apresento a segunda e só depois é que eu apresento a terceira. Está bem? Essa tinha sido a minha... a menos que vocês me façam uma proposta diferente que eu possa aceitar, da forma como eu tenciono avaliar. Por isso, 2 testes, 3 e 3, 6 perguntas. O exame vai ter 6 perguntas. Está bem? Sem consulta, ok? Eu penso que vocês terão feito uma série de testes online e por isso também devem ter notado que alguns alunos, ou falaram com colegas, que alguns alunos estavam a tentar resolver o teste responder ao teste com alguma coisa no monitor. É assim, eu não acredito em sistemas perfeitos, acredito, e acho que vocês podem acreditar, que os professores também percebem algumas coisas dessas. E é o que é, está bem? Um teste não é mais do que uma verificação do conhecimento. O aluno não fica a aprender mais no dia do teste. É só uma forma de medir. E, na minha opinião, os alunos deviam ter todos consciência que deviam aprender para eles, porque é para isso que estão. E por isso, a menos que me deem uma ideia melhor ou com alguma regra superior, eu acho que a avaliação teórica vai ser possível assim, tanto porque, sendo perguntas abertas, também não dá para serem respostas iguais. Se é respostas iguais, anula imediatamente a pergunta, a todos que responderam assim. Por isso, é mais uma pergunta que tem uma resposta pessoal e é a minha estratégia. Por isso, em termos de avaliação, 2 mini-testes, 2 testes, mais ou menos um no meio do período, outro no final, média de 50-50, média de 50-50, nota final. Professor, e os mínimos? Os mínimos. Essa é outra questão. Professor. Sim.
No caso no caso não, os testes vão ser na sala de aula, durante a aula. Sim. A rotatividade ainda não sabemos ao certo como vai funcionar. Já há umas recomendações, já vou falar sobre a rotatividade. Por isso, Sim, mas o problema no teste é, por exemplo, parte dos alunos terem rotatividade e depois, por exemplo, na aula a seguir terem rotatividade na mesma, claro, e, por exemplo, terem que se deslocar para casa para ter a aula da rotatividade a seguir. pronto, bem, obrigado, Rui. De facto, eu li ontem e hoje as regras da rotatividade e estava a pensar fazer 2 turnos e, de facto, tens toda a razão. Isto vai ser um problema. Vamos ter que arranjar uma solução para isto. Ok? Ou então fazemos os testes online. Não sei. Foi bem lembrado. Obrigado, Rui. A minha ideia, que agora o Rui veio levantar uma questão bem interessante, é que de facto eu ia fazer 2 turnos para os alunos poderem caber na sala. A sala vai ser H03. Eu não sei, mas está para aí 50 alunos, por isso vocês são 80, não cabem todos. Tem que ser 2 turnos de certeza. Como é que vai ser resolvido isso? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta, Rui. A única solução que me ocorre, mas vocês estão muito e têm que ver ser diferentes para se lembrar de mais alguma coisa, a única solução que me ocorre agora, de repente, é fazerem 2 aulas diferentes. Pronto, com o problema de... Mas aí já se iria perder aulas demasiadas. Calma, que isto é só 30 minutos, Sim, também é verdade. não é? Por isso, eram 30 minutos para poder fazer 2 turnos, estás a ver? 30 mais 20, 50. Porque é que assim, 2 turnos significa que era preciso pôr um turno, sair, limpar a sala, outro turno. Estás a compreender? Por isso, aula 2 horas, fica numa hora. Mas eu acho que, pensando agora assim ao quente, depois da boa pergunta, da boa questão que tu levantaste, provavelmente melhor é considerarmos mesmo em 2 aulas, e eu dou metade da matéria antes ou depois, não sei. O que é que tu achas, Rui? Não sei se algum colega quer acrescentar. Eu, de facto, não me lembrei disso. Supostamente não deveria ser a teórica sempre online. Mas a teórica online vai contra aquilo que eu te estava a dizer, ok? Que é, de facto, se tiver que ser para ser viável, a gente acredita, assim, o aluno também tem que ver os seus interesses. Os seus interesses não é ter boa nota, os seus interesses é aprender. E por isso o aluno que está nessas condições tanto faz fazer o teste aqui como na Lua, que é igual, não é? Um aluno que esteja a tentar furar o sistema, numa situação excepcional, fazer uma disciplina assim sem saber, pronto. Agora, se for o curso todo assim, não pode ser. Não é? Por isso, sendo 4 momentos de avaliação, se a gente pudesse garantir o máximo de ensino presencial, com os defeitos de avaliações presenciais, com os defeitos que tem, e que a gente também sabe, seria pelo menos uma coisa mais próxima do normal. Não sei, é assim que eu sinto pelo menos o aspecto. Não sei, alguém quer acrescentar? Professor, uma solução poderia ser fazer o teste, mas a uma hora em que nenhuma das turmas tivesse aulas, porque assim já não havia problemas com isso. Podia ser, não sei o que é que os outros colegas acham. Mas olha, nós tínhamos que vir, provavelmente, eu estou a pensar na proposta, claro que é uma proposta super honesta. Agora, à luz do que está atual, para fazer isso, por exemplo, às 6 da tarde, teríamos que, eu fazia uma informação à escola a pedir autorização, e porque nós temos que limpar a sala antes, entre a metade, tem que estar limpa, não é? E depois quando saem tem que limpar para entrarem os outros. Percebe a ideia? Ou então Sim, limpar 2 salas. Não sei. Eu vou tomar notas também. Acho que é uma boa Não é ideia. possível fazer isso, tendo em conta que uma aula tem 2 horas e o teste se durar 30 minutos, é possível fazerem uns, limpar a sala e depois os outros fazerem também. Ana, exatamente a questão que o Rui levantou
foi relevante, porque assim, eles vão-te obrigar a vir só uma semana cá e estás proibida de entrar na universidade. Bem, eu é que estou a dizer a palavra proibida, mas eles vão-te tentar convencer que só vens cá essa semana e depois outra não podes vir. Estás a compreender? Por isso, não podes vir, isto é, não estás na universidade. Por isso terias que ficar de propósito. Eu acho que o Rui nisso aí viu o que eu não tinha visto, acho que não estás a ver. Por isso vai ser difícil. A questão que, e agora não me lembro quem fez, foi o Francisco, talvez, foi se fosse fora de horas. Se fosse fora de horas já não havia o constrangimento de quem é que estava cá dentro, há menos alunos. E se a escola autorizar, então, por exemplo, estava aqui a pensar, tínhamos duas salas, a H08 e a H03. Fazíamos um teste na H08 e na H03. Nem que não houvesse cá ninguém para limpar, percebes? Estavam limpos. Sim. Não sei, eu acho que seria uma estratégia. Eu, da minha parte, eu venho cá quando for. Não vou medir esforços para realizar. Entende esta ideia, Ana? Ana? Sim. Pronto. Por isso, neste momento, teria duas opções. Uma era fazer em duas aulas, não é? Duas aulas. E a outra opção seria fora de horas. Fora de horas. Horas para ginásio ter. Se fossem 2 aulas, poderia ser na primeira meia hora e depois o resto das pessoas que estão em casa entravam na chamada. Rui, se fosse em duas aulas, nós usamos a semana que os alunos estão cá e fazem o teste na primeira metade da aula, na segunda, conforme vocês queiram. E na semana a seguir o resto dos alunos têm presencial e têm o teste também. Era isso que eu estava a dizer. Yeah. A única questão que poderia ocorrer é dizer, professor, o professor fez testes diferentes. Sim, e porque o professor eu pergunta e a outra era muito parecida e isso é desvantagem, esse tipo de coisas. Como são dois testes, fazia-se, invertia-se no segundo, estão a ver? Quem tinha feito o primeiro fazia depois. Tentar pôr alguma justiça. Não sei. Pá, eu acho que as duas hipóteses seriam possíveis, sendo que a de fazer cá fora de horas depende da autorização da escola. Ok? Por isso, não sei, se alguém mais quer Professor, mas já se sabe que a coisa da rotatividade sempre vai acontecer? já, vamos passar para aí, vamos fazer assim, Ana. Eu vou dar o resto da informação que eu Professor, só rapidinho. Sim. Não era possível termos os testes todos online? João, é exatamente o que eu te estava a tentar dizer há bocado. Isto de o novo normal é uma chatice dos diabos, ok? Porque Pois, eu sei. uma coisa é fazer um semestre, fomos apanhados desprevenidos, atacados aqui por uma doença, como estávamos a contar. Agora já estamos, ok? E por isso, pá, na minha opinião, as avaliações foram mais light, porque os alunos, coitados, estão numa incerteza enorme e por isso a universidade não é para tratar maus alunos, não é? Por isso era aceitável uma vez, uma disciplina, um semestre, estão a perceber? Agora, não podemos fazer o curso todo assim. Por isso, devia haver mais certeza, mais normalidade. E, com certeza que se houver uma ordem de fechar outra vez a universidade e os alunos terem que fazer remotamente, faremos, com certeza, porque outra vez não temos alternativa. Agora, podendo fazer umas coisas mais normais, e eu prefiro mais normais uma avaliação que vocês estão habituados em presença, traz mais justiça e traz mais confiança. É a minha opinião pessoal. Como é que Sim, senhor. Estás a compreender, João? Eu estava a dizer mesmo porque eu estava a ouvir os problemas e um teste online resolvia tudo, porque não ia haver diferença nos testes, porque eram todos iguais. E era online, era para todos. E podia ser dentro do horário de aulas normais, sem termos que ir ao TAD noutras horas. Nessa perspectiva, eu concordo e acho que tens toda a razão. Na perspectiva em que os
como é que se diz, que eu não sei se estás a copiar, se não estás, percebes? E depois o Claro, aluno, claro. é porque eu sei um colega que tinha o pai a contar-lhe, a repetir-lhe a resposta. E o que é que tu fazes com isso? Percebes? Uma situação pontual, que diz, eu ouvi dizer, pá, foi tipo um espertalhão e se calhar nem é verdade. Outra coisa é sempre, não é? E depois, vocês caso não saibam, vocês adaptam-se muito bem. Quer dizer, para uma situação que já estão a contar, não se comportam como sendo a primeira vez que estão a procurar soluções. E daí que, na minha opinião, volto a dizer, um teste presencial já é uma coisa aceite em que vocês estão a contar e por isso dá-vos estabilidade. Palavra que eu estou a pensar em vocês, podem ter certeza, porque o professor, eu gosto dos alunos contentes, é verdade, mas ganho mesmo. Não é? Tanto me faz fazer o teste de uma maneira como de outra. Na minha vida pessoal não me afeta nada. Da perspectiva vossa, que vocês querem efetivamente uma credibilidade e um aluno que estuda muito fica furioso se um aluno que não estuda teria melhor que aquele, por exemplo. E esse tipo de coisas que eu estou a tentar precaver com uma estratégia que é normal. Estás a compreender a minha ideia, João? Sim, senhor. Ok. Pronto. Posso dizer também outra informação, que o UTAD está a fazer uma sala, não sei quando é que vai estar pronta, que tem computadores isolados. Isso é, eu podia fazer os testes online e os alunos iam lá àquele computador e ele tem tipo 50 alunos cada vez, pelo menos a sala deve permitir 50 alunos cada vez, e vocês executam o teste, aquilo é um ambiente fechado, só podem ter acesso, por isso também seria muito confortável. Quem sabe será uma solução quando estiver disponível. Eles disseram que estavam a fazer, não disseram quando é que ia estar pronto. Poderia ser. Pronto, seria um teste online. Sim, não está disponível ainda essa solução. Ok? Bem, vou-vos dar um bocadinho de tempo a pensar, vou-vos falar das outras regras. No fim, eu gostava então que vocês, pensando um bocadinho, possam dar algum feedback. Vou-vos dar também uma semana, não é? Porque, para vocês pensarem, falarem entre vocês. O ideal é que o representante do ano, depois, na próxima aula, a seguir me informa, dizer, professor, olha, eu falei com os meus colegas e nós achamos que devia ser assim. E eu fecharei o assunto na próxima aula, está bem? Ora, nota mínima. Que esta é outra questão. Nota mínima, na minha opinião, a minha proposta, e que os meus colegas não se opuseram, é que fosse média 8. Está bem? Média 8 da nota prática. Okay? O que é que significa? Que vocês têm 2 testes, por isso tiram aqui 16 e aqui 0, já conseguem ir exame. Está bem? Ou fazer a disciplina. Se tirarem 8, 7, já não. Estão a compreender? Professor, temos mínimos mais baixos. A opção em cima da mesa é do género isso até dói, não é? Tirou 16, depois não sabia nada e passou. Isso também causa um bocado de desconforto. Eu penso sempre da perspectiva do aluno, é uma chatice. Sei que um aluno que estuda direitinho, isto é relevante. Os mínimos não é problema. Outros anos eu tenho posto mínimos de 4 na teórica, não tenciono pôr. Okay? Mais uma vez, a certa altura, um aluno que não quer aprender, pronto, ou tem outras prioridades. E a gente também deve ter um critério mínimo. Não sei. Por isso, a minha proposta era esta. Se vocês quiserem outra forma de mínimos, digam-me, por favor. O que eu não pus aqui, mas pus no online, foi, eu não vou considerar as faltas. Eu vou explicar. Era muito importante que houvesse faltas, ou seja, para motivar os alunos a vir às aulas, pelo menos às práticas.
Não digam que não vi, nunca, é sempre melhor. Não vou dizer que um aluno ou outro não lhe faça muito impacto, mas de uma forma geral é mau para os alunos. Por outro lado, com o tempo em que estamos, com pandemia, com incertezas, as pessoas estão preocupadas com elas e com a família. Como é que é possível estar a gerir que depois esteve presente, não esteve presente, assinou, não assinou? Não, desculpem, a minha proposta, e é honesta, como as minhas todas, eu não vou considerar. Ninguém vai reprovar por faltas. Eu recomendo que vocês façam o vosso melhor e que procurem o contacto, que é um recurso que eu acho que pode fazer a diferença, mas por todos os motivos de instabilidade, não me parece que seja justo estar a limitar-vos. Qual é que é o aspecto negativo disto? Eu acredito que vou ter menos alunos, nas aulas práticas particularmente. Okay? Nas teóricas costuma diminuir com o tempo, isso faz parte também do tradicional, todos os anos, todas as disciplinas, mas não pondo mínimos de presença, eu penso que vou ter menos alunos a sentir-se obrigados a vir às aulas e, como não vêm às aulas, vão facilitar. É esse o contra. Obviamente que se vocês reunirem e quiserem que se ponha o limite das aulas práticas, nas teóricas é que nem pensar, não é viável. Mas se quiserem que se ponha nas práticas, com certeza que eu acrescentarei essa questão. Mas, honestamente, acho que vocês são responsáveis, têm que ser. Os que não são têm que passar a ser. Está bem? Por isso, não vou provar ninguém por faltas. Ok? Quanto aos mínimos, vou provar. Está bem? Atenção, tem que haver mínimos, podem ser estes, podem ser outros. Tem que haver qualquer coisa que o aluno se comprometa. Está bem? Vamos dar exames complementares. Mantemos como é que complementar, os mínimos mantêm-se. Está bem? Já se vão ser exames de complementar, é repetir os outros exames. A nota final é feita da mesma maneira. Exame. O exame são um exame de 2 horas, não há mínimos. Está bem? Já sabemos que 1 hora vai ser prática, 1 hora vai ser teórica, mas efetivamente as normas dizem que não há mínimos e não vou ser eu que vou inventar os mínimos. Vou passar às recomendações e no fim voltamos às questões que vocês queiram pôr. Ou então interrompam-me. Ora, primeiro, as aulas começam dia 6. Ótimo, já começaram. Zoom ou Teams, já falei sobre isso. Os alunos que chegaram depois, Microsoft Teams é a resposta proposta pela... Acho que isto vem da reitoria, uma vez que as licenças Zoom devem terminar em dezembro e não se sabe se serão... Porque a FCCN não é da universidade, é das universidades. É que deu as licenças. Por isso, não havendo licenças Zoom, a solução será usar o Microsoft Teams. Já disse, reunião pessoal minha é grande ideia, porque garante aos alunos uma só plataforma, o que que dá estabilidade, e por isso eu vejo isso muito bem. Também já ouvi dizer, nunca usei, o Microsoft Teams não é parecido com o Zoom, mas não tem a mesma qualidade. Mas nunca usei, está bem? Mas se não houver licenças Zoom, provavelmente eu passo a usar em janeiro o Teams, claro. Depois agora eu pus aqui o e-mail que eu recebia, estou aqui passo a passo. E, portanto, todos os docentes, meios para transmitir síncrona, ou seja, as aulas estarem online. Como é que eu vou fazer isso? Cabe a minha ideia, que eu gostava que vocês soubessem e que vocês dessem opinião. Eu estive presente numa reunião de departamento na G08, em que alguns professores estavam online e outros estavam presenciais. Foi o caos. Quer-se dizer, as pessoas falavam na sala e os professores online não ouviam. As pessoas ouviam, falavam online e ouvia-se assim um bocadinho. E depois a pessoa que estava a gerir a reunião falava online e depois eu não percebi. Que foi um stress, vocês não estão a ver. Por isso, a minha solução de engenheiro, não havendo nenhuma recomendação para isso, era os alunos que estão a participar têm o Zoom também no telefone. Okay? E quando intervêm, sempre que possível,
está em mútuo o Zoom, não é? O Zoom e o áudio. E quando o aluno quer intervir, para que os alunos online possam ouvir, fala no microfone dele. Obviamente que se houver um colega ao lado com não fosse telefone, para intervir, assim ao longe, com todos os cuidados Covid, para que ele ouça, não sei. Ou então tem que dizer e o professor tem que repetir. Estão a ver o tipo de stress que isso pode causar. Parece-me que de todas as soluções que eu pensei, pessoalmente, não há recomendações. Talvez essa possa funcionar e por isso ia ser essa que eu vos ia tentar motivar. Está bem? Isto é, se houvesse grande parte dos alunos que estejam entrados no Zoom com o telefone, não só conseguem, eu iria fazer apresentações das aulas e eles veem no ecrã da sala e do seu telefone, se quiserem, mas quando for preciso intervir, se falarem verdadeiramente um de cada vez, como no Zoom, é a melhor forma de todos ouvirem. Não sei se vai funcionar, mas vai ser esse o desafio que vos vou fazer. Está bem? Ora, kits prometidos. Eles disseram que iam instalar presencial, instalar nas salas kits. Quando? Não sabemos. Quais são? Também não sabemos. E eles disseram que iam meter tomadas fixas na rede. Reparem, estão a ver o que é N telefones ou N professores a tentar fazer videoconferências todas numa rede que não está preparada sem fios? A rede sem fio vocês conhecem, não é? Bem, eles têm previsto a instalação de access points gigabit, têm previsto, também não sabemos quando. A possibilidade dos computadores, dos professores, pelo menos, terem ligados à rede fixa, isso iria mesmo dar mais estabilidade. As pessoas disseram que está previsto. Daí que vamos esperar, está bem? Não temos alternativa, por isso a gente, se quiser fazer isto tudo muito lindo, se não houver rede, quem está online fica pendurado. Não é? Sabem que até agora, quando os alunos e os professores estiveram a dar aulas de casa, a rede estava dimensionada, não era? Mas agora, os professores a dar aulas das salas, é esse o problema que se põe. É um desafio novo. Eles estão a tentar adequar, então, a infraestrutura das salas a esta nova realidade. Rotatividade, cá está. Ora, o que nos chegou ontem ao e-mail foi um e-mail do professor. Saiu sexta-feira uma recomendação do reitor, sendo que ontem o professor Luís Barbosa mandou-nos um resumo de que ele gostava e que ele propõe proposta. Está bem? Assim, quem tem que decidir quais são quando é que se vem para as aulas, primeiro serão que os professores com os coordenadores de curso percebam que os professores, agentes de disciplinas, não têm hipótese nenhuma, quer dizer, eu não posso dizer quando é que os alunos vêm, se os alunos têm várias cadeiras que eu não mando. Por isso, imediatamente eu disse ao professor Luís Barbosa, Luís, tens tu a organizar. Pronto, eles discutiram na semana passada e, efetivamente, a proposta é esta, então, que não depende nada de mim. Paridade. Ora, quem é mais distraído, eu não se lembrar o que é paridade, tem a ver com a divisão por 2. O resto é 0, é par. Não é? Por isso, olhar para o vosso número de matrícula, se acabar em 0, é par. Se acabar em 1, é ímpar. E nós temos semanas de aulas. A primeira semana, a segunda semana, que bem? Sendo a primeira semana um número ímpar, os alunos que viriam na primeira semana seriam os alunos cujo número de matrícula acabasse em 1. Está bem? Na segunda semana é par, acabassem em 0. Pronto. Eles me mandaram perguntar o que eu achava. Mandaram todos os professores. Opa, eu nem vou responder porque é uma proposta honesta. Também, eu calculo que eles foram ver mais ou menos a distribuição das turmas, se isso era aceitável, e como estão a propor, também me parece que funciona. Por isso, não tenho nada contra. Parece um critério. Tinha que ser um. Eu já sei que vai acontecer com o namorado e a namorada, ou amigo e a amiga, e os amigos que queriam estar presentes juntos. Isso prejudica um bocadinho. As aulas também têm muito de contacto com as pessoas que a gente gosta. E isto causa
Mas olha, é um critério e a mim parece-me ser honesto. Por isso, está aqui a proposta. Segundo e terceiros anos, paridade. Outra questão muito importante que o professor Luís previu aqui foi, mesmo que a turma caibam todos, tem que manter a paridade. Porque pode, na disciplina de rede podem caber, mas na disciplina de não sei o quê, já não cabem. Que aí assim os alunos têm que andar a ir e vir para a universidade. E por isso é que eu estava a dizer ao bocado, acho que foi a Ana, que eles querem que vocês venham uma semana e o outro não venham. Está bem? Foi daí que eu tive essa ideia, por isso. Depois, cá está, as aulas serem partilhadas. Esta parte estou bastante preocupado. A aula teórica vai ser fácil. A aula práticas eu acho que vai ser mais difícil, mas vamos ver. Primeira aula do seu de verão. Incutir aos alunos as informações de comportamento. Meus senhores e minhas senhoras, vou incutir-vos informações de comportamento. Assim, comportem-se. Está bem? Pá, eu acho que é só isso que vocês precisam ouvir. Nem precisavam de ouvir, vocês sabem. As recomendações são isto mesmo, são recomendações e, no fundo, é para tornar isto possível. Como é que o professor vai incutir? Eu acho que não precisa. Eu acho que vocês, tendo acesso à informação, todos vocês serão os primeiros. E aqui entre nós, os portugueses, têm sido exemplares nisso. Okay? Nós temos os nossos problemas de portugueses, mas relativamente a cumprir este tipo de questões tem sido bastante fácil, comparado com os outros povos. Por isso, eu acho que já fiz a minha parte. Incutir-vos é dizer-vos, olha, comportem-se, está bem? À entrada e à saída está tudo sinalizado. Eles estão a pôr as sinalizações que vocês imaginam. Se já cá vieram, já viram. Ainda vão pôr mais, acho eu. Eu acho que vai ter que reinar o bom senso. Okay? Isto não vai ter, pisaste a linha, por amor de Deus. Isto não vai poder funcionar a esse nível, mas com certeza que vocês terão cuidado com vocês e com os colegas e irão cumprir dentro do vosso possível. É isso que se pode esperar de quadros superiores e da população em geral. E tem funcionado bem. Evitar aglomerem-se à entrada das salas. Vocês estão a ver pessoas dizendo, não podem estar juntos. Opá, não vai ser possível. Quer dizer, eu até posso chamar a atenção uma vez, mas mais uma vez, isso depende de vocês. E eu acho que aqui sim é possível as falhas. Os alunos vão cumprir alguns, são sempre uns espertinhos. Se houver mais alunos a tentar entrar na sala, devem impedir, quer dizer, percebem, não percebem? Quer dizer, o que pode acontecer é, se começarem a entrar alunos a mais, eu digo para saírem, se não saírem, vão embora. Não sei o que é que vocês aconselham, acho que não vai acontecer. Isso era mal demais, não? Isso não vai acontecer, mas são as recomendações e eu e os outros colegas de falar sobre as recomendações. Pronto, mais coisas que tinha aqui. As aulas tinham ainda vindo mais cedo. Eu peço-vos para, se eu estiver a dar aula e se eu me esquecer, que às vezes já me aconteceu, vocês devem ter notado, o professor está entusiasmado, esquece do tempo. Opa, fazem sinal ao professor. Não se esqueçam do fim da aula. Também. Vai haver álcool, por favor, desinfetem as mãos à entrada e à saída. Se o dispensador não tiver álcool, avisem também. Máscaras individuais para os professores. Não estava a contar com esta, mas eles dizem que sim. Para os alunos, não. Têm que trazer máscaras, não se esqueçam. E se um aluno vier sem máscara para a sala, o que é que fazemos? O que é que os colegas e o professor faz? Não vou entrar. Tá? Dentro do edifício tem que ter máscara. Se esquecerem, não vão embora para casa, por amor de Deus. Certeza que alguém tem uma máscara suplente, nem que a gente vá ter que pedir à secretaria uma máscara para vocês. Tá? Acho que vocês têm que pensar em bom senso, birras não é a ideia, está bem? A máscara é importante, façam o vosso melhor, está bem? Outra recomendação é usar sessões recorrentes, para não estar sempre a mudar o link. Mas, senhores, eu pus, como vocês viram em todas as minhas aulas, a minha sala pessoal. Porquê? Porque é o mesmo link. Ok?
Até já me aconteceu, volta e meia, um aluno ou outro entrar, querer falar comigo. Até é oportuno. Quando eu estou em reunião, eu peço para não entrar. Eu não tenciono nem passwords, nem criar sessões separadas, a menos que surjam problemas. Também não digo a minha experiência, não tenho razão de preocupação até agora. Por isso não tenciono mudar. Isto tudo para evitar o elevado número de avisos no CID. Percebem que se vocês tiverem 300 avisos no CID, vocês não leem nada. Não é? Por isso, convém que tenham um conjunto de avisos, mesmo importantes, pouquinhos. Prontos. Já fiz aqui a minha parte de recomendações. Vocês já tiveram também um bocadinho de tempo para pensar sobre as regras. Querem dizer alguma coisa sobre as regras? Então. Professor, Diz que eu. as regras de rotatividade também se aplicam às presenciais, não, práticas. Ou as práticas são sempre presenciais? As regras de rotatividade, conforme eu te pus aqui, são para todas as aulas. Por isso, tu não vais poder vir cá, só podes vir cá uma semana, 2 em 2 semanas, só podes vir cá uma. Ambas teóricas e práticas. Para todas as disciplinas. Na universidade, pá. Eu não te quero aqui. A gente quer-te cá, mas dentro deste novo normal, a ideia é ter metade dos alunos para tentar ter instalações para todos, de forma segura. Compreendes? Ok. Por isso, aquela questão que nós falamos há um bocado, que a Ana e o Francisco referiram, que é que estávamos a falar. Eu próprio também me fui apanhar, não me lembrei. Ok? Por isso, o que eles estão aqui a dizer, na minha leitura, está aqui o texto que me mandaram, é os alunos vêm 2 em 2 semanas da universidade, de acordo com o seu número de matrícula. Ok? Por isso, no teu caso, qual é que é o teu número de matrícula? Qual é o teu último dígito? 68144. É par. É par. Por isso, tu vens na segunda semana. Para a semana estás cá. Está bem? Os que são ímpares. Esta semana não podem vir, porque é tudo online. Vem daqui a 2. Ok? Ok. Pronto. Mais questões? Mais alguma questão que queiram pôr ou sugestão que queiram fazer já sobre a avaliação? E sobre recomendações? Prontos, assim, se houver e quiserem aproveitar, nós temos neste momento, quantos alunos é que estão online? Tenho 60 alunos online, 59. Não, 58, que eu não sou aluno. São 58, nós temos 80 alunos, por isso a maioria de vocês estão aqui. Seria uma boa altura se vocês quisessem trocar alguma informação. Ou então, quem é que é o responsável de informática e da TIC de vocês? Está cá o responsável? Sabem dizer quem é? Hello? Não é responsável? Acho que não. Não. Então, um voluntário, que é para não fazer voluntários à força, pá. Um voluntário que fique se os colegas quiserem, ou se quiser falar com os colegas para mudar alguma coisa, para me dizer para a próxima aula, professor, olha, nós falamos e achávamos que isto aqui seria bom. Alguém quer ficar? Senão vou sugerir um sai daqui. Eu normalmente os nomes que eu sei. Alguém quer sugerir para ficar a reunir as opiniões para mudar alguma coisa? Pronto, na próxima aula eu vou perguntar outra vez, está bem? Se por acaso entre vocês quiserem fazer alguma alteração, proponham-me até à próxima aula. Se não, se propuserem, eu falo na aula e defino. Se não, eu dou por encerrada as regras de avaliação, ok? Posto isto, acho que já falei tudo o que eu tinha para falar. Façam-me perguntas, se não houver. Muito obrigado, espero que tenham todos de saúde e que, se por acaso ficarem doentes, recuperem o melhor que puderem e, se for preciso alguma coisa... Professor, eu tenho aqui uma dúvida um bocadinho geral. Força. Não sei se o professor me consegue responder. Vou fazer o melhor. Nós temos essa condição lá dos números pares e números ímpares, mas como se calhar muita gente sabe, há pessoas que vêm de boleia umas com as outras
e podem não calhar os mesmos números. Será que há alguma maneira fácil de gerir isso? Ó Francisco, olha, Francisco, o que eu te posso dizer é que tem que reinar o bom senso. Sim, Estás a sim, ver? Por isso, a regra, quem teve que fazer regras e tu, na tua vida, vais ter que fazer, provavelmente sim, no quadro superior, tu vais ter que pôr regras aos outros. Vai ser uma chatice. Ok? A regra que eles puseram foi esta. Claro que é uma regra rígida e cega. Já te disse, tenho um casal de namorados que é perfeitamente normal na universidade. Um é par, outro é ímpar, pronto. Isso é tramado, quer dizer, um vem uma semana, estão sempre sozinhos, não era esse o normal. Mas não precisam ser namorados, bastam ser amigos, ok? Bastam, por exemplo, pedir de boleia. Por isso, eu não te posso dizer, Francisco, vem na semana que não é tua. O que te posso dizer é que tem que haver bom senso. sim, sim. Dizer é que se começarem a entrar mais alunos na minha sala do que Claro, podem, eu vou convidar a dizer, meus senhores, se há aqui alunos que não deviam estar aqui, não venham. sim, sim, faz Se sentido. ninguém respeitar isto, é o caos. Ficas aqui com as cantinas cheias, percebeste? Por isso, o que é que eu te posso dizer mais? Posso-te dizer que a gente organiza e depois existe a realidade. Exato. Eu não vou estar a pedir aos alunos o número de matrícula. Não vou, a menos que vocês me criem uma impossibilidade. Pronto. Não, eu, da minha parte, não há problema. Só estava a dar assim, só estava a falar. Mas estás a perceber o Sim, tipo sim, de desafio que tu estás a causar. claro. Eu não te posso dizer que podes, porque não tenho ordem para isso. A regra é essa. Por outro lado, eu compreendo muito bem o que tu estás a dizer. E já te enunciei mais um conjunto de questões Sim, sim, que humanamente são tramadas. Porque a gente quer os alunos aprender confortáveis, não quer estar aqui a chatear os alunos, não é? Isto não é para chatear ninguém. Também, por isso, faz o que puderes. sim, sim, não, obrigado, professor. Tá bem? Pá, se um aluno ou dois vierem, isso não faz diferença. Se fizerem o caos, estão-se a dar cabo dos alunos dos outros, não é? E Claro. se houver um surto, estás a ver o que vai acontecer, não estás? Vai Uhum. tudo a casa. E, porque não cumpriram. Isso não interessa. Por isso, as ordens são estas, devemos cumprir. Ponto. Não acrescento mais nada a essa parte. Está bem? Sim, sim, obrigado. Mais alguma questão? Eu tenho, professor. Força, Ana. Como é que os professores tencionam fazer essa questão da rotatividade pelo número de matrícula? É que, por exemplo, nós inscrevemos-nos nas turmas consoante o horário que achávamos que nos dava mais jeito. Ou seja, ninguém garante aos professores que nós vamos ficar divididos, porque o nosso número de matrícula, por exemplo, podem haver números de matrícula para aí com 20 ímpares e 10 pares, está a entender? Boa pergunta. É uma boa pergunta, mais uma vez, mais que genuína e honesta. Obrigado, Ana, que tens participado. Participas sempre assim, que eu sei. Olha, Ana, de facto, à primeira, quando a gente pensa assim, é como tu dizes. No entanto, veio desafio. Vê um bocadinho a estatística. O que acontece é que, na prática, quando há grandes números, as distribuições são de classe são distribuições normais. E por isso, se tu fores ver a turma, embora não seja o mesmo número, dá para dividir as turmas em metade. Estás a compreender? Mas o professor Barbosa tinha dito que os números ímpares e pares não era de matrícula, mas sim da ficha da turma. A inscrição. Ok, então, ó Bruno, vamos ver. Será usado o critério número do aluno. Então, deixa-me ver o e-mail. Mas eu acho que o que eu percebi na aula de ontem, que nós tivemos aula com o professor Barbosa, ele tinha, eu acho que o que eu percebi é que era da ficha da turma, da unidade curricular. Mesmo assim, torna a pergunta da Ana outra vez muito relevante. Obrigado, Ana, e obrigado, Bruno. Deixa-me ver o mail que ele mandou e já me vou explicar. A minha interpretação foi esta. Sim, o professor Barbosa de facto falou assim, mas não faz sentido, porque nós podemos inscrever primeiro uma disciplina e depois a outra e ficamos par e ímpar. Olha, está ali assim, olha. O número do aluno. E para mim o número do aluno é o número do aluno. Exato. Número do aluno. Agora, deixem-me só mostrar a minha interpretação. Por isso, eu agora estou a ver a minha estatística outra vez. E só vos digo, pá, percebam a estatística, é tão fixe.
senão vai-vos acontecer como a mim. Agora que preciso, vou ver outra vez. E tantos anos que eu devia saber isto. Bom, por isso, relativamente ao esperável, se forem pouquinhos números, não vai haver uma distribuição normal. Mas se forem muitos, tendo uma distribuição normal, e se for uma distribuição normal, ficam razoavelmente, quer dizer, podem ter mais 2 pares, ou menos 2 pares, mais 3 pares, menos 6 pares, a variância é baixa. Okay? Seja como for, é suficiente para fazer uma divisão de alunos correta. Poderá haver um outlier, que nunca podia ter acontecido. Eu tenho o dado 5 vezes e 5 vezes 6. Mas isso é improvável. Por isso, deve funcionar. Isso é a minha ideia estatística que ando a estudar. Eu agora também utilizo o que estudo. Mas depois, eu calculo que o professor Barbosa, como o número de salas não é assim tanto, ele deve ter ido ver. Ok? Isso foi o que eu pensei. Com o que o Bruno disse, Bruno. Bruno, não faz sentido. Bruno, estás a ouvir? Sabes porquê que não faz sentido? Porque tu inscreves-te em número 1 em redes e é de número 2 em outra cadeira. Então tinhas que vir uma cadeira de parte da manhã e outra parte não podias estar cá. Está bem, Bruno? Mas o professor Barbosa falou para inscrevermos a mesma turma em tudo. Sim, mas pronto, então já teria. Bem, meus senhores, como é a responsabilidade do professor Luís Barbosa, e eu estou-vos a mostrar o que é que eu li, a informação que me chegou, e vocês falaram com ele. Por isso, é o que ele disse. Também já não posso sair daqui, não é? O que é que me adianta dizer que a minha interpretação está aqui o que eu li, e está. E o professor Luís Barbosa é contactável. Eu posso também falar com ele, mas ser-vos-á clarificado de certeza até sexta-feira, até segunda-feira, quem é que pode estar cá. Está bem? Por isso, mais uma vez, obrigado, Ana. Eu não ia adivinhar que houvesse essa questão. Mais alguma questão? Até quando é que temos que informá-lo para negociar como é que seria isso? Ou não há forma de. Não é negociável. Diogo, não é negociável. Os que são de par vêm nas semanas pares. Os que não são, vêm nas semanas ímpares. Mas isso também depende da turma, não é? Da turma que tem. Da turma que tem, de ficha. Pois. Diogo, supostamente, Só pelo número. dependendo do que é que o professor Luís Barbosa decidiu, porque uma vez que é ele que decide, eu já não posso. O que é que me adianta dizer o que é que eu acho? A informação que eu tenho está aqui. Não sei se vocês conseguem ler. O número de turma. Estão a ver aqui? Número do aluno. Para mim, o número do aluno é o número de matrícula. Okay? Mas ele irá classificar. Se ele referiu isso, mandei-lhe um mail. Eu respondo logo a todos. E esclarece. Está bem? Mais questões? Pronto. Se não houver mais questões, resta-vos desejar uma boa semana e torcer para que corra tudo bem e que vocês possam aprender o melhor possível. Está bem? E se for precisar alguma coisa, e-mail para mim. Eu acho